Tudo bom? Hoje nós estamos aqui para a nossa aula de História do primeiro ano, tá certo? Você vai abrir o seu livro aí na página 286. Eu já estou com o meu aqui, tá bom? Nós falamos nas últimas aulas sobre regras de convivência, inclusive, não sei se vocês lembram, mas eu mostrei o cartaz que tem aqui na escola para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a convivência em diferentes espaços, tá certo? Então, olha, eu vou começar a minha leitura, você vai acompanhando aí, tá bom? Do ladinho da mamãe ou do papai ou da vovó, de quem tiver pertinho de você para te dar aquele apoio. Clubes, parques, praças e espaços religiosos também são alguns dos lugares ou dos locais em que convivemos com pessoas que não são da nossa família e temos a oportunidade de fazer novas amizades. Inclusive, né, a escola é um desses espaços, né, que nós passamos bastante tempo, né, com pessoas que não são da nossa família muitas vezes, e aí nós acabamos fazendo amizade, é muito bom isso. Em todos esses lugares também há regras de convivência. Quando vamos ao cinema ou ao teatro, por exemplo, é preciso fazer silêncio e prestar atenção no que está sendo apresentado para não incomodar as outras pessoas, né? Em uma exposição só podemos tocar nos objetos se um adulto autorizar. Inclusive, eu fui ao cinema, né? E lá, ó, não era para estar com o celular ligado, não era para conversar, fazer barulho, era para todo mundo prestar atenção ali no filme que estava passando. Quando você vai numa exposição, só se um adulto autorizar que você pode tocar em algum objeto, né? E tem exposições que muitas vezes nem é permitido. Também não podemos jogar lixo no chão e devemos respeitar as indicações, como de manter silêncio nos hospitais, de atravessar na faixa de pedestres. Inclusive, gente, teve uma situação que passou no jornal há alguns meses, eu acredito que muita gente viu, muitas pessoas viram. Uma das regras de convivência atualmente, né, que está sendo usado hoje em dia, é o uso da máscara. Em todos os locais que você vai, tem que se usar máscara. Sendo assim, muito sincera, não é muito legal, não. Por quê? Porque às vezes você tem problemas respiratórios, eu pelo menos tenho. E ali aquela máscara você não se sente muito à vontade. Mas para o bem de todos é legal nesse ponto, nesse aspecto. Para o bem de todos nós precisamos, e é uma regra que nós precisamos respeitar, certo? Então o que acontece? Houve uma situação de uma festa, um movimento em algum lugar, e um casal, né, que foi até comentado, saiu nos jornais e tudo, na internet estava geral, todo mundo falando. Esse casal desrespeitou o guarda que estava cuidando ali da fiscalização das pessoas com máscara, né? E ali aquele casal se alterou, né, desacatou o segurança, né, o guarda responsável por aquele lugar, e foi uma situação muito desagradável, né? Então, para estar em determinados lugares, nós precisamos respeitar as regras de convivência, as regras para se estar naquele local, certo? Aí, olha, os museus são lugares muito interessantes. Para que outras crianças possam aproveitar esse espaço, é importante seguirmos as regras de visitação, certo? Questão 1. Assinale com X as ações que estão de acordo com as regras de convívio social. Nós temos aí, olha, 2 coleguinhas apertando a mão e nós temos aí 2 discutindo. Qual é a regra que está certa para convivermos bem? Na página seguinte, 287, nós temos crianças atravessando na faixa e temos outra aqui conversando na hora da aula. Em uma nós temos a menina jogando lixo no lixo e o outro dividindo, né? Que legal o lanche. Questão 2. Pinte de azul as frases que apresentam regras de comportamento utilizadas em casa. E de laranja, as regras, né, praticadas na escola. Então, vamos lá. Manter a sala de aula organizada, cuidar dos materiais escolares, não atrapalhar o colega ao fazer a lição e respeitar os familiares. Por último, você vai ter aí, ligue as regras de comportamento ao local em que são exigidas e a razão de essas regras existirem. Temos aí museu e rua, os locais, né? Aí você vai ligar a regra ao local certo.
não tocar nos objetos, preservação da obra de arte, atravessar na faixa e segurança no trânsito. Na página seguinte, olha que aula gostosa essa. Vamos brincar. Página 288. É possível brincar e se divertir em qualquer idade. Para as crianças brincar é muito importante porque, além de se divertir, elas aprendem a conviver, a fazer amigos, imaginam muitas situações e descobrem respostas para diferentes situações. Então vamos lá, a nossa atividade aí, ó. 1. Circule a palavra que melhor representa a brincadeira acima. Festa, diversão, tristeza e lição. 2. Pinte os quadrinhos que indicam as palavras que podem completar a frase. Para você, brincar é... Aí você vai colocar, aprender, se divertir, conviver com os amigos, ficar cansado, ficar alegre ou movimentar o corpo. Você vai marcando, né? Pintando aí os quadrinhos. Na página 289, que é a página seguinte, certo? Brinquedos de outros tempos. Isso é muito interessante. Veja bem, você já imaginou quais eram os brinquedos de seus bisavós? Antigamente não haviam brinquedos eletrônicos, como os videogames, né, e carrinhos de controle remoto. Não existia ainda celular, tablet, smartphone e tantas outras coisas lá. Até as televisões eram bem diferentes, eram de tubos, né? Se bem que as televisões de tubos, elas têm aí algumas épocas diferentes. Na época que eu era criança, era uma televisão de tubo, com não sei quantos botõezinhos. O botão para... Não era controle remoto, não. Era um botão para aumentar, outro para subir o volume, outro para mudar de canal. Tinha um botão, uma roda assim enorme que a gente girava assim para ir mudando de canal. Tinha uma antena em cima e tinha outra no telhado. Às vezes a gente botava um pedacinho de bombril para prestar melhor. Gente, era um sucesso. Quando estava chovendo, a imagem ficava também chuviscada. Se desse uma ventania, a conexão caía. Gente... E outras, sem contar naqueles fiozinhos, né? Que quando a gente pegava assim, dava aquele beliscão. Imagina aí como é que era, né? A diversão ali naquele tempo. Pra gente ouvir uma música hoje, a gente ouve em sons maravilhosos. E tem sons para todos os gostos e todos os gastos, né? Todos os tamanhos de bolso e todos os tamanhos de som, né? Hoje nós temos sons enormes e temos sonzinhos pequenininhos, como eu tenho um em casa. Então, o que acontece? Tem o som do celular que a gente escuta com fone, né? Antigamente era mais difícil, era diferente, a gente escutava na radiola com um disco desse tamanho, né? Um disco preto, às vezes vinha colorido. O legal do disco é que você ouvia os dois lados da música. Ou então a fita cassete, que a gente, às vezes, o rádio engolia a fita e a gente ia ter que tirar com aquele cuidado, enrolar a fita, virar para poder colocar no começo. Era dessa maneira, sem contar no videocassete, que é também bem parecido com o sistema de áudio, né, de ouvir música através de fita. Bem interessante isso. Então vamos lá. Também tem aí brinquedos assim, de várias formas. Tem a boneca de pano, a bola de meia, a brincadeira na lata, que era artesanal. A gente pegava 2 latas e enchia de areia e colocava um cordão para se segurar e andava em cima dela. Aí vinha a amarelinha, brincadeira de elástico, a bila, peão, pipa, enfim, muitas coisas. A minha mãe chegou a brincar com a boneca de sabugo de milho, com a boneca feita de casca de melancia. Ela sempre contava pra gente. E algumas vezes, quando ela ia fazer omelete, ela fazia um bonequinho da casca do ovo pra gente. Pegava aquele bonequinho, tirava o ovo através de um furinho pequenininho, e em cima colocava um pedacinho de algodão e fazia o olhinho, nariz e a boquinha e dava pra gente brincar. Ou então ela colocava na nossa mão, fazia teatro com os dedos e pintava os bonequinhos, que ainda hoje eu faço. Pintava, enchia de bonequinhos. Cada dedo era um bonequinho diferente. E a gente ficava feito besta assim, ó, dialogando com os bonequinhos na mão. Outra coisa que ela fazia também bem legal era colocar uma corda em um botão. Um cordãozinho num botão e a gente ficava horas brincando assim. Quando aquele cordão se quebrava era motivo para chorar. Então, brincadeira no saco, corrida no saco, cabo de guerra, de puxar a corda. Gente, tinham muitas brincadeiras e a gente se divertia de verdade. Então, continuando aqui. Antigamente não havia brinquedos eletrônicos, né?
Mas as crianças tinham brinquedos parecidos com muitos dos quais você brinca hoje, como bonecas, petecas também e bolinhas de gude, que a gente conhece como bila. Aí crianças brincando em 1950, em 1970, jogando videogame. Logo quando o videogame apareceu, você imagina aí como ele era assim, uma coisa bem arcaica, né? Bem antiga. Crianças no parque em 1990 e crianças brincando com skate em 2018. E agora é sua vez. Pergunte aonde seus avós ou algum idoso o que você conhece, ou algum idoso que você conhece, qual era o brinquedo preferido dele. Desenhe esse brinquedo em uma folha de papel e depois apresente-o aos colegas. O que é que você vai fazer? Fazer numa folha de papel e vai grampear, vai prender a página do seu livro, a essa página correspondente, tá certo? Na página seguinte, 290 e 291, nós temos atividades bem fáceis de marcar. Essa pintura foi feita há muito tempo atrás. Observe, nós temos aí um quadro, né? Bolhas de sopro. Também brinquei muito disso, né? De bolhas de sabão. A. De que as crianças estão brincando? De cozinhar, de bolhas de sabão ou de jogar bola? B. As duas crianças estão se divertindo, sim ou não? C. Faça um X nos itens que indicam detalhes da pintura, em que é possível perceber que ela foi feita há muito tempo. Aqui embaixo tem falando quando ela foi feita, tá? As roupas, o objeto que o menino usa para soprar e a alegria das crianças. Questão 2, na página 291, observe esta fotografia do presente. Crianças brincando de bolhas de sabão em 2018. A brincadeira das crianças é a mesma nesta foto e na pintura acima? Sim ou não? B. Essa brincadeira só agrada a meninos e meninas do passado? Sim ou não? E por último, brincando, Igor, Carolina e André gostam de brinquedos de antigamente. Descubra quais são. Então você vai aí, né, descobrir aí, fazendo essa ligação, tá certo? Na página seguinte, 292, você já vai observando porque é o que nós vamos ver na próxima aula. Então, se tiver alguma dúvida, você volta o vídeo, pode fazer outras pesquisas, né? E capricha aí na atividade que ela está muito fácil. A maior parte é de marcar, tá bom? Então, um grande abraço para você.